Quando papai morreu, meu avô sussurrou: "Agora sou eu quem cuida da família." As chamas que consumiram aquele motel anos depois queimaram menos que as cicatrizes que ele deixou na minha alma de menina. Bom dia, meus queridos espectadores. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Elisa Mendes, tenho 75 anos, nasci em Ouro Preto, Minas Gerais, mas hoje vivo nesta pequena e acolhedora cidade chamada Campos do Jordão, em São Paulo, onde o ar puro da montanha me ajuda a pensar com clareza todos os dias. O que mais me preenche hoje em dia é meu trabalho como psicóloga. Mesmo estando oficialmente aposentada, ainda atendo algumas pessoas aqui no meu consultório particular, montado na sala de estar da minha casa. Especializada em traumas infantis, dedico minha vida a ajudar pessoas a curar feridas que carregam desde pequenas. Comecei tarde nessa profissão, aos 45 anos, depois de muita terapia, para lidar com minhas próprias dores. Foi como se cada lágrima que derrubei no meu próprio tratamento se transformasse em sabedoria para acolher o sofrimento dos outros. Hoje, estou sentada na minha poltrona de couro marrom, aquela onde recebo meus pacientes. Da janela, vejo as araucárias balançando ao vento da serra, enquanto organizo minhas anotações da última sessão. Tem café fresco na mesinha e o cheirinho de canela que sempre adiciono me traz um conforto que levei anos para conseguir sentir. E vocês, meus queridos espectadores que me assistem agora, me contem aqui nos comentários. De que cidadezinha vocês estão me vendo e em que hora do dia encontraram este vídeo? De manhã cedo, com um cafezinho, depois do almoço ou já no finzinho da noite? Eu sempre leio todos os comentários e fico muito feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempo do dia para ouvir as histórias desta vovó. Me deixem saber, combinado? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que raramente conto, apesar de ser psicóloga e entender a importância de falar sobre traumas. É sobre como, às vezes, precisamos destruir para poder reconstruir, sobre como as pessoas que deveriam nos proteger podem ser as que mais nos machucam. Não é fácil falar disso, mas talvez minha história possa ajudar alguém que esteja passando por dificuldades parecidas. A psicologia me ensinou que nossas cicatrizes podem se tornar instrumentos de cura para os outros. E hoje, nesta conversa de coração aberto, quero mostrar como transformei meu maior pesadelo na minha maior força. Antes de ser a psicóloga que ajuda crianças traumatizadas, eu mesma fui uma dessas crianças. Uma menina de Ouro Preto, cuja infância foi interrompida quando seu mundo desabou. Minha infância em Ouro Preto foi como um livro de contos de fadas, daqueles que a gente lê e relê, sem nunca querer que termine. Nasci em 1950, filha de Natanael Mendes, professor de História no Colégio Estadual de Ouro Preto, e Ruth Armstrong Mendes, uma costureira que tinha um pequeno ateliê nos fundos de nossa casa. Éramos uma família simples, mas rica em afeto e valores. Além de mim, havia meus 2 irmãos, Teodoro, 4 anos mais velho, e Helena, 1 ano e meio mais nova. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, uma travessa tranquila, de casas coloridas e quintais grandes. A nossa era amarela, com janelas verdes, e tinha uma varanda na frente, onde papai colocava uma rede grande, onde líamos juntos nas tardes de domingo. O quintal tinha um pomar pequeno, mas farto. Laranjeiras, goiabeiras, mangueiras e um limoeiro que minha mãe dizia ser milagroso, pois dava limões o ano todo para seus remédios caseiros. A manhã começava cedo, com o galo do vizinho, o senhor Joaquim. Mamãe fazia bolo de fubá com canela, que era nosso café da manhã antes da escola. Papai, sempre elegante mesmo com suas roupas simples, nos levava à escola municipal Aleijadinho, onde estudei da 1ª à 4ª série. No caminho, ele nos ensinava sobre as plantas, os pássaros e contava causos históricos de Ouro Preto. Lili, ele dizia, a história não está só nos livros, está nas ruas, nas casas, nas pessoas.
e ele me mostrava as marcas que a Inconfidência Mineira e o Ciclo do Ouro deixaram em nossa região, os casarões antigos, as igrejas com suas histórias. Como eu amava aquelas pequenas aulas particulares no caminho da escola. Depois das aulas, eu ajudava mamãe no ateliê. Ela me ensinou a costurar desde os 7 anos, começando com pontos simples, depois me mostrando como fazer bainhas, pregar botões, até que, aos 10, eu já conseguia fazer pequenos concertos nas roupas. As clientes adoravam me ver trabalhando ao lado dela, dizendo que eu tinha mãos de fada, como minha mãe. Nas férias escolares, íamos para o sítio da tia Eunice, irmã do meu pai, perto da Serra do Espinhaço. Era um paraíso para nós, crianças da cidade. Tinha cavalos, vacas para tirar leite, galinhas para alimentar e um riacho cristalino onde pescávamos lambaris. À noite, sentávamos na varanda da casa de madeira para ouvir as histórias do tio Haroldo sobre lobisomens, mulas sem cabeça e outros causos que nos faziam dormir amontoados, com medo, mas querendo ouvir mais. O evento mais esperado do ano era a Festa do Divino em Ouro Preto, que acontecia em maio. A cidade inteira se enfeitava com bandeirinhas coloridas e os cortejos passavam pelas ruas com seus tambores, carros de boi enfeitados e estandartes em honra ao Espírito Santo e à fartura da colheita. Papai explicava as raízes daquelas comemorações, o significado das danças, a importância de respeitar as tradições. Lembro dele me colocando em seus ombros para eu ver melhor os dançarinos com suas roupas coloridas e chapéus enfeitados. Essas memórias são como fotografias coloridas que guardo no álbum do meu coração. Nossa vida era simples, mas completa, até meus 12 anos. Foi quando as primeiras nuvens escuras começaram a se formar em nosso céu, até então azul. Papai começou a ter dores de cabeça muito fortes. No início, ele disfarçava, tomava o chá de camomila que mamãe fazia e continuava a dar suas aulas. Mas com o tempo, a dor piorou. Às vezes, ele precisava parar no meio de uma frase, fechar os olhos e respirar fundo, esperando a dor passar. Quando finalmente o convencemos a ir ao médico em Belo Horizonte, o diagnóstico foi como um raio em céu limpo: aneurisma cerebral. O médico explicou que papai precisava de uma cirurgia urgente, mas em 1962, esse tipo de procedimento só era feito em grandes centros, como São Paulo. Nós não tínhamos recursos para uma viagem assim, muito menos para pagar pelo hospital e pelos especialistas. A família toda se mobilizou para tentar levantar o dinheiro. Mamãe costurava dia e noite. Teodoro começou a trabalhar entregando pacotes depois da escola. Eu vendia doces caseiros nas portas das lojas. Apesar de todo o esforço, estávamos longe de conseguir o necessário e o tempo corria contra nós. Numa noite de agosto, enquanto jantávamos, papai derrubou o garfo, levou a mão à cabeça e desabou na cadeira. Naquele instante, ele se foi, sem despedidas, sem últimas palavras de sabedoria. Apenas o silêncio que ficou e nunca mais foi preenchido. Eu tinha acabado de completar 13 anos. De repente, me vi tendo que ser forte, não só por mim, mas por mamãe, que parecia ter perdido o chão, e por Helena, que ainda não entendia direito o que significava a morte. Teodoro, aos 17, assumiu o papel de homem da casa, mas era apenas um menino tentando parecer adulto. A morte de papai deixou mais do que um vazio emocional. Deixou também um buraco em nossas finanças. Sem o salário dele, o pequeno negócio de costura de mamãe não era suficiente para sustentar a família. As contas começaram a se acumular. O aluguel atrasado, a conta na mercearia do seu Osvaldo ficando cada vez maior, as mensalidades da escola que não podíamos mais pagar. Foi quando mamãe, num ato de desespero, escreveu para o único parente de meu pai que tinha condições de nos ajudar: meu avô, Evandro. Ele morava em Divinópolis, uma cidade a algumas horas de Ouro Preto, e era praticamente um estranho para nós. Papai e ele haviam rompido relações anos antes, por motivos que nunca ficaram claros para nós, crianças.
Nas poucas vezes em que papai mencionava o próprio pai, uma sombra cruzava seu rosto e ele logo mudava de assunto. 3 dias depois da carta, meu avô Evandro apareceu à nossa porta. Alto, com cabelos grisalhos bem penteados e um terno escuro impecável. Ele parecia uma figura imponente e distante. Trazia uma pasta de couro cara e um envelope grosso com dinheiro, que entregou à minha mãe sem muita cerimônia. "Vim cuidar da família do meu filho", ele disse, com uma voz que parecia gentil, mas que, de alguma forma, me deu um arrepio. Naquele momento, vi minha mãe chorar de alívio pela primeira vez desde o funeral de papai. O que ela não sabia, o que nenhum de nós podia imaginar, era que aquele dinheiro, que parecia uma tábua de salvação, era, na verdade, o ingresso para o meu pior pesadelo. Meu avô Evandro não demorou a organizar nossas vidas. Como ele dizia, em apenas uma semana, pagou todas as nossas dívidas, nos matriculou em uma escola particular, o Colégio Santa Maria, e alugou uma casa maior para nós no bairro Funcionários, uma área mais nobre de Ouro Preto na época. Mamãe, fragilizada pelo luto e pelo súbito alívio financeiro, entregou-se completamente às decisões dele, como uma náufraga se agarrando a qualquer bote salva-vidas. "Ruth", ele disse à minha mãe cerca de 1 mês após sua chegada, "esta cidade não oferece oportunidades para as crianças. Eu tenho negócios em Poços de Caldas e uma casa grande lá. Deveríamos nos mudar, recomeçar num lugar onde o fantasma de Natanael não esteja em cada esquina." Foi assim que, aos 13 anos, me vi deixando para trás a cidade onde nasci, minhas amigas de escola, as tardes ajudando mamãe no ateliê, as histórias que papai contava sobre cada canto daquelas ruas. Cada objeto que encaixotávamos parecia levar um pedaço da minha infância que ficaria para trás. Poços de Caldas era bem diferente de Ouro Preto. Conhecida por suas águas termais, era uma cidade que começava a se transformar em ponto turístico, com hotéis e pousadas surgindo por toda parte. Nossa nova casa ficava numa área afastada do centro. Uma construção grande e moderna, com 3 quartos no andar de cima, e no térreo, um escritório onde vovô passava horas trancado, falando ao telefone e anotando números em cadernos que guardava a chave. "São negócios importantes", ele explicava vagamente quando alguém perguntava. "É assim que garanto o futuro de vocês." Nos primeiros meses, a mudança pareceu ter sido positiva. Mamãe estava mais relaxada sem a pressão das dívidas. Teodoro conseguiu um emprego de meio período como auxiliar de escritório em um dos hotéis, e Helena e eu fomos matriculadas na Academia do Sagrado Coração. Até ganhei um vestido novo para o primeiro dia de aula, algo que não acontecia há muito tempo. Foi durante nosso 4º mês em Poços de Caldas que notei as primeiras mudanças no comportamento do meu avô em relação a mim. Gestos pequenos que, isoladamente, poderiam parecer inocentes. Um elogio sobre como eu estava virando mocinha. Uma mão que demorava um pouco mais no meu ombro ao me cumprimentar. O jeito como seus olhos me seguiam quando eu atravessava a sala. No início, pensei que estava imaginando coisas, até aquela sexta-feira, quando tudo realmente começou a mudar. Era começo de julho, férias escolares. Mamãe tinha ido visitar uma amiga que conhecera na igreja. Teodoro estava trabalhando e Helena fora para a casa de uma colega fazer um trabalho de ciências. Eu estava sozinha em casa, lendo um livro na varanda, quando meu avô chegou mais cedo que o usual. "Lili", ele disse, usando o apelido que só meu pai usava, o que me causou um estranho desconforto. "Preciso da sua ajuda com uns documentos. Venha comigo ao escritório." Eu o segui, sem desconfiar de nada. No escritório, ele fechou a porta e me mostrou algumas pastas. "Estou organizando os papéis da família", explicou. "Quero que você conheça os negócios para quando for mais velha." Enquanto me mostrava alguns documentos, começou a falar sobre meu pai. "Natanael nunca teve visão para negócios", comentou. "Por isso vocês passaram dificuldades. Mas você..." E aqui, ele tocou meu rosto de um jeito que me fez gelar.
Você parece ter herdado a minha inteligência, não a dele. Eu recuei instintivamente e ele sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Não tenha medo de mim, Lili. Sou seu avô. Estou aqui para cuidar de você. Naquela noite, não consegui dormir. Havia algo em seus olhos, em seu tom de voz, que me deixava inquieta. Contei para Helena, que dividia o quarto comigo, mas ela disse que eu estava imaginando coisas, que o vovô era apenas um velho carinhoso. Na semana seguinte, ele me chamou ao escritório novamente. Desta vez, disse que precisava me mostrar um de seus negócios para eu entender de onde vinha o dinheiro que nos sustentava. Amanhã é sábado, ele disse. Vamos fazer um pequeno passeio. Não conte para sua mãe. Quero fazer uma surpresa para ela mais tarde. No sábado de manhã, entrei no carro dele, um Ford Galaxy preto e brilhante. Onde vamos, vovô? Perguntei, enquanto ele dirigia por uma estrada para fora da cidade. Um lugar especial. Ele respondeu apenas, com aquele meio sorriso que se tornara familiar e cada vez mais perturbador. Depois de cerca de 30 minutos de viagem, entramos numa estrada de terra que levava a uma construção escondida entre árvores. Uma placa discreta dizia: Motel Descanso do Viajante, privacidade e conforto. Era um conjunto de pequenos chalés, separados uns dos outros por jardins bem cuidados, cada um com uma garagem individual que impedia ver os carros estacionados. "O que é isso, vovô?" perguntei, já sentindo um frio no estômago. Mesmo aos 13 anos, eu já tinha ouvido falar de motéis, lugares onde casais iam para ter privacidade. "É um dos meus negócios", ele explicou com naturalidade estudada. "Um lugar para viajantes descansarem. Tenho uma sala especial aqui onde guardo documentos importantes. Vou lhe mostrar." Ele estacionou o carro em uma das garagens e me conduziu até o chalé número 5. Quando ele abriu a porta, vi um quarto de motel típico. Cama grande, espelhos nas paredes, luz indireta avermelhada, um frigobar no canto, nenhum documento ou escritório. "Vovô", eu disse parando na porta sem querer entrar, "não vejo nenhum documento aqui." "Entre, Lili", ele insistiu, agarrando meu braço com firmeza. "Eu explico tudo lá dentro." O que aconteceu naquele chalé número 5 é algo que tentei por anos apagar da minha memória. Mas algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Naquela manhã de sábado, enquanto pássaros cantavam do lado de fora e o sol de julho entrava pelas frestas da persiana, eu experimentei um tipo de dor que nenhuma menina jamais deveria conhecer. Uma dor que não era apenas física, mas que penetrava na alma, destruindo a confiança, a inocência, o senso de segurança que toda criança merece ter. "Vire-se agora, você vai sentir", ele sussurrou com uma voz que não parecia mais a do meu avô, mas a de um estranho, um monstro disfarçado de parente. E eu senti. Senti como se estivesse sendo rasgada por dentro e por fora. Senti como se 1000 agulhas perfurassem não só meu corpo, mas minha dignidade, minha humanidade. Fechei os olhos com força e tentei me transportar para outro lugar. Imaginei que estava em Ouro Preto, no quintal da nossa antiga casa, ouvindo papai contar histórias sobre as estrelas. Imaginei que as lágrimas que escorriam pelo meu rosto eram gotas de chuva numa tarde de verão. Mas a realidade era brutal demais para escapar completamente. Quando tudo acabou, ele me mandou tomar um banho. "Isso fica entre nós", ele disse, enquanto eu tremia debaixo do chuveiro, tentando inutilmente me limpar de uma sujeira que nenhuma água poderia lavar. "Se você contar a alguém, sua mãe e seus irmãos voltarão para a pobreza. É isso que você quer?" No caminho de volta para casa, ele parou numa sorveteria e me comprou um sorvete de morango, meu sabor favorito. Eu não consegui comer. Meu estômago estava revirado e cada respiração parecia um esforço monumental. "Você é especial, Lili", ele disse, como se aquilo fosse um consolo, como se o que ele tivesse feito fosse uma forma distorcida de afeto. As outras pessoas não entenderiam nossa relação especial.
As visitas ao descanso do viajante tornaram-se uma rotina terrível, sempre aos sábados de manhã, quando mamãe estava no mercado ou na igreja. Sempre com a mesma desculpa para me levar: documentos para organizar, negócios para aprender, lições sobre o futuro, e sempre a mesma frase sussurrada que se tornou o gatilho para meus pesadelos por décadas. Vire-se agora, você vai. Na escola comecei a me isolar. Minhas notas, que sempre foram boas, despencaram. Eu não conseguia me concentrar nas aulas, não conseguia dormir à noite, mal conseguia comer. Emagreci tanto que minhas costelas ficaram visíveis, o que só fazia mamãe se preocupar com minha saúde, sem nunca desconfiar do verdadeiro motivo do meu definhamento. É a adolescência, meu avô dizia, com falsa preocupação. E a adaptação à nova cidade, ela vai melhorar. Teodoro, ocupado com o trabalho e seus próprios estudos, mal notava minha transformação. Helena, que dividia o quarto comigo, percebia que eu chorava todas as noites, mas suas tentativas de me confortar esbarravam no meu muro de silêncio. Como eu poderia explicar o inexplicável? Como poderia destruir a segurança financeira da nossa família, que tanto sofreu após a morte de papai? Uma vez, tentei resistir. Era um sábado de outubro e eu havia fingido estar doente, com febre e dor de cabeça. Não posso ir hoje, vovô, disse, tremendo debaixo do cobertor. Estou muito doente. Ele apenas sorriu, aquele sorriso frio que nunca chegava aos olhos, e respondeu: tudo bem, Lili. Talvez eu leve a Helena no seu lugar. Ela já está quase na idade, não é? Quase na idade. Eu nunca mais fingi estar doente. A ideia da minha irmã mais nova passando pelo mesmo inferno era insuportável. Então eu ia, semana após semana, mês após mês, carregando aquele fardo terrível em silêncio, tornando-me um escudo involuntário para proteger o resto da minha família. Foi durante uma dessas visitas, quase um ano depois da primeira vez, que descobri algo que mudaria o rumo da minha vida. Enquanto meu avô estava no banheiro, vi uma pasta de documentos sobre a mesa de cabeceira. Movida por uma mistura de curiosidade e desespero por qualquer informação que pudesse me ajudar, abri rapidamente. Dentro, encontrei contratos, escrituras, alvarás de funcionamento, todos com o nome do meu avô, Evandro Mendes, como proprietário do Descanso do Viajante. Havia também extratos bancários mostrando os lucros mensais do estabelecimento, somas consideráveis que explicavam como ele podia bancar nossa casa nova, a escola particular, as roupas caras. A constatação me atingiu como um raio. Meu avô não era apenas meu algoz, ele era o dono do lugar que se tornou meu calvário pessoal. O dinheiro que alimentava nossa família, que pagava nossos estudos, que nos dava um teto, vinha daquelas paredes que testemunhavam minha degradação, semana após semana. Naquela noite, chorei como nunca havia chorado. Abracei o pequeno crucifixo de prata que meu pai havia me dado no meu 10º aniversário, o único objeto dele que eu ainda tinha. E foi ali, sentindo o metal frio contra meu rosto, quente de febre e desespero, que comecei a imaginar uma saída daquele inferno. Papai, sussurrei para o crucifixo, como se ele pudesse me ouvir. Me dê forças, me ajude a encontrar um jeito de acabar com isso. Uma faísca de determinação se acendeu dentro de mim naquela noite. Eu não sabia ainda como, mas jurei a mim mesma que encontraria uma forma de parar meu avô, de expor seus crimes, de libertar não só a mim, mas todas as vítimas que aqueles chalés pudessem ter abrigado ao longo dos anos. O que eu ainda não sabia era que a resposta estaria no próprio elemento que simboliza tanto a destruição quanto a purificação: o fogo. Os meses seguintes foram como viver num quarto escuro, onde cada sombra era uma ameaça e cada barulho me fazia tremer. O ritual de sábado continuava, implacável como as estações do ano: verão, outono, inverno, primavera.
As árvores ao redor do descanso do viajante mudavam suas folhas, mas meu destino parecia imutável como pedra. Aos 15 anos, eu não era mais a menina alegre de Ouro Preto. Meu corpo crescia, mas minha alma parecia encolher a cada visita àquele lugar. Na escola, virei um fantasma, presente nas salas, mas ausente em espírito. Minhas antigas paixões, desenhar, ler, sonhar em conhecer o mundo, foram substituídas por um único pensamento fixo: sobreviver até o dia seguinte. A tensão constante me transformou fisicamente. Meus cabelos, antes brilhantes, ficaram opacos e começaram a cair em tufos. Desenvolvi um tique nervoso, um piscar incontrolável do olho esquerdo quando estava ansiosa, o que acontecia praticamente o tempo todo. À noite, tinha pesadelos tão violentos que acordava Helena com meus gritos abafados. "O que está acontecendo com você, Lili?" ela perguntava, me abraçando na escuridão do quarto. "Por que você não me conta?" Mas como explicar o inexplicável? Como compartilhar uma dor tão profunda que não havia palavras em nosso vocabulário para descrevê-la? E pior, como arriscar que meu avô cumprisse sua ameaça de fazer com ela o que fazia comigo? Mamãe também notou minha transformação. Levou-me a médicos em Belo Horizonte que receitaram vitaminas, tônicos, até calmantes. "Sua filha está sofrendo de nervoso", diziam. É comum em adolescentes. Nenhum deles jamais perguntou o que realmente me afligia. Nenhum deles olhou além dos sintomas físicos para ver a alma estilhaçada por trás deles. Meu avô, com sua crueldade calculada, encontrava formas de intensificar meu tormento. Começou a me levar para outros chalés, não apenas o No 5. "Precisamos variar", ele dizia, como se estivesse falando de um restaurante ou de um passeio. Cada novo chalé era um novo cenário para o mesmo pesadelo, uma nova memória traumática para adicionar à minha coleção de horrores. Em um desses novos chalés, o No 8, algo aconteceu que tornou minha situação ainda mais insuportável. Era um sábado de março de 1965. Eu já sofria os abusos semanais há quase 1 ano e meio. Naquele dia, ao chegar ao descanso do viajante, notei outro carro estacionado perto do Ford Galaxy do meu avô. Um homem de meia idade conversava com ele do lado de fora do chalé. "Lili", meu avô me chamou. "Venha conhecer meu amigo Walter. Ele é sócio em alguns dos meus negócios." Aproximei-me a contragosto, de cabeça baixa, sentindo o olhar do estranho me avaliar como se eu fosse uma mercadoria. Meu avô pôs a mão no meu ombro, apertando com força suficiente para me impedir de correr. "Minha neta não é uma beleza?" ele disse com um orgulho doentio na voz. "Certamente", o homem respondeu, com um sorriso que me gelou até os ossos. "Você tinha razão, Evandro. Ela é especial." Não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Só quando meu avô me empurrou para dentro do chalé e o homem nos seguiu, fechando a porta atrás de si, foi que a realidade terrível me atingiu. Meu avô ia compartilhar sua propriedade com outro predador. "Não, vovô", supliquei, com as lágrimas já escorrendo pelo rosto. "Por favor, não." "Calma, Lili", ele respondeu com aquela falsa doçura que eu conhecia tão bem. "Walter só quer te conhecer melhor. Ele é um amigo importante. Precisamos dele para nossos negócios." O que se seguiu foi uma tortura, ainda pior que todas as anteriores. 2 monstros em vez de um, 2 vozes sussurrando ordens, 2 pares de mãos deixando marcas invisíveis na minha alma. Fechei os olhos e me transportei para longe, para um lugar onde não havia chalés, nem motéis, nem avós, nem amigos de negócios. Um lugar onde eu era apenas uma menina de 15 anos, inocente e inteira. Quando tudo acabou e voltamos para casa, eu estava em pedaços. Não só emocionalmente, mas também fisicamente. Dores que eu não havia sentido antes, um sangramento que não parava. Tranquei-me no banheiro por horas, tentando estancar o sangue, chorando em silêncio para ninguém ouvir. Helena batia na porta, preocupada. "Lili, você está bem? Está aí há tanto tempo." "Estou", menti com a voz embargada.
Só estou indisposta. Coisas de mulher. Naquela noite, a febre veio. Alta, violenta, como se meu corpo estivesse em chamas. Delirei, chamando por meu pai, implorando que ele me salvasse. Mamãe, assustada, chamou um médico que diagnosticou uma infecção. Receitou antibióticos e repouso. Meu avô fingiu preocupação, sentando-se ao lado da minha cama, segurando minha mão na frente dos outros. Vai ficar tudo bem, minha querida, ele dizia, enquanto seus olhos me mandavam uma mensagem clara. É isso que acontece quando você não colabora. A febre passou, mas algo dentro de mim havia mudado. Uma faísca de raiva começou a crescer, misturando-se ao medo e à vergonha. Comecei a entender que meu avô não tinha limites, que a situação só pioraria com o tempo, que talvez um dia ele decidisse que Helena também era especial. Foi nesse ponto que comecei a pensar seriamente em fugir. Guardei cada centavo que conseguia, moedas esquecidas em bolsos, trocos de compras, até uma nota de 5 cruzeiros que encontrei na rua. Escondi o dinheiro dentro do forro de um velho urso de pelúcia, planejando juntar o suficiente para uma passagem de ônibus para qualquer lugar longe dali. Mas para onde eu iria? Quem acreditaria em mim? E como poderia abandonar minha mãe e meus irmãos à mercê daquele monstro? O peso da responsabilidade era esmagador para uma adolescente de 15 anos. Tentei buscar ajuda na escola. Havia uma professora, a professora Matos, que ensinava literatura e sempre me olhava com uma preocupação genuína. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. Elisa, ela disse suavemente, percebo que algo está errado. Você era uma aluna brilhante e agora mal consegue se concentrar. Está cada dia mais magra, com olheiras profundas. Pode confiar em mim se precisar de ajuda. Por um momento, pensei em contar tudo. As palavras subiram à minha garganta, prontas para saltar para a liberdade. Mas então lembrei das ameaças, das consequências e mais. Quem acreditaria que um homem respeitado na cidade, um empresário de sucesso, seria capaz de tamanha monstruosidade? Estou bem, professora, respondi, engolindo o pedido de socorro que queria dar. Só não tenho dormido bem. A professora Matos não insistiu, mas me deu um livro. Talvez isso ajude nas suas noites em claro, disse ela. Era uma coletânea de crônicas de Clarice Lispector, uma autora que escrevia sobre superação e resiliência. Aquele livro se tornaria meu refúgio nas noites mais escuras. Abril chegou e, com ele, uma mudança na rotina do meu avô. Ele começou a passar mais tempo no motel durante a semana, não apenas aos sábados. Os negócios estão crescendo, explicou a minha mãe. Estamos reformando alguns chalés, melhorando as instalações. Foi durante uma dessas reformas que o destino colocou em minhas mãos a chave da minha libertação. Meu avô, orgulhoso das melhorias, decidiu me levar para ver as obras numa terça-feira depois da escola. Quero que veja como estamos progredindo, disse ele com aquele entusiasmo doentio. Afinal, um dia tudo isso será seu. A ideia de herdar aquele lugar de pesadelo me causou um nó no estômago, mas eu fui, como sempre, sem opção. Ao chegar, ele me mostrou os chalés reformados com um entusiasmo perverso. Veja os chuveiros novos, as camas mais confortáveis, o sistema de som ambiente. Ele falava como se estivesse mostrando um hotel de luxo, não um covil de abusos. Em um dos chalés em reforma, o número 3, notei vários galões de produtos químicos empilhados num canto. Thinner, querosene, removedores de tinta, solventes. O que é tudo isso, vovô? Perguntei tentando parecer casual. Material para a reforma, ele explicou, distraído com detalhes da nova decoração. Solventes para tirar o papel de parede antigo, querosene para limpar as manchas do piso de madeira. Naquele instante, uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia terrível, desesperada, mas que representava uma possibilidade de libertação. Lembrei das aulas de química, de como aqueles produtos eram altamente inflamáveis, de como um simples fósforo poderia transformar tudo aquilo num inferno.
Um inferno real, não apenas metafórico como o que eu estava vivendo. Observei com cuidado onde ficava a chave do depósito onde esses materiais eram guardados. Vi quando o encarregado da obra, o Sr. Juliano, a pendurou num gancho discreto atrás do balcão da recepção. Uma pequena chave dourada que poderia ser minha salvação. Naquela noite, não dormi. A ideia do fogo consumia meus pensamentos, como as chamas consumiriam aquele lugar de horrores. Era errado, era perigoso, era criminoso, mas seria justiça? Em minhas mãos trêmulas de adolescente, pesava a decisão mais difícil que alguém poderia enfrentar: destruir para reconstruir, queimar para purificar. E se alguém se machucasse? E se o fogo saísse de controle? Eu poderia viver com essa culpa? Passei a noite inteira em vigília, pesando as possibilidades, calculando os riscos, buscando alternativas. E quando o sol nasceu, trazendo um novo dia, eu havia tomado minha decisão. Eu não sabia ainda exatamente como, mas sabia que o fogo que por tanto tempo queimara dentro de mim, consumindo minha infância e minha inocência, em breve encontraria expressão nas chamas que consumiriam o descanso do viajante. Maio chegou com um calor atípico para aquela época do ano em Poços de Caldas. Um calor que parecia refletir o fogo que crescia dentro de mim, não mais apenas de dor e vergonha, mas agora também de uma determinação feroz. Por semanas, observei a rotina do motel, decorei horários, estudei a movimentação de hóspedes e funcionários. A cada visita forçada, eu registrava mentalmente mais detalhes: a localização dos extintores, a disposição das saídas, os horários de menor movimento. No meu caderno da escola, disfarçado de anotações de aula, eu registrava tudo. Entre equações de matemática, escondia os horários de troca de turno dos funcionários. Nas margens dos textos de história, desenhava pequenos mapas dos chalés. Ninguém jamais desconfiaria que aquele caderno surrado continha os planos de uma menina de 15 anos para destruir o império de perversão do próprio avô. O gatilho, o momento exato que serviu como a gota d'água, aconteceu numa tarde de sábado, dia 15 de maio de 1965, uma data que ficaria marcada a fogo na minha memória para sempre. Naquela manhã, meu avô me buscou mais cedo que o habitual. "Temos um compromisso importante hoje", disse ele, com aquele sorriso frio que eu conhecia tão bem. Algo em seu tom de voz, um entusiasmo doentio, fez meu estômago revirar mais que o normal. Quando chegamos ao descanso do viajante, ele não me levou para nenhum dos chalés de sempre, mas para um diferente, o número 12, o mais afastado, quase escondido entre as árvores. Quando ele abriu a porta, vi que não estávamos sozinhos. 3 homens, todos de meia idade, esperavam sentados em poltronas, dispostos em semicírculo. Reconheci um deles, Walter, o sócio que já havia participado do meu tormento antes. Os outros 2 eram estranhos, mas tinham o mesmo olhar predatório que eu já aprendera a identificar e temer. "Senhores", anunciou meu avô, me empurrando para a frente como quem exibe um troféu. "Como prometido, minha neta Elisa. Uma raridade, não acham?" O ar pareceu sumir dos meus pulmões. O zumbido em meus ouvidos abafou as vozes, mas pude ver os sorrisos, os olhares trocados, as notas de dinheiro passando de mão em mão. Foi quando eu entendi. Meu avô não estava apenas abusando de mim, ele estava me vendendo. "Não", sussurrei, recuando até bater na parede. "Não, por favor." Um dos homens, careca e de bigode grisalho, avançou. "Não seja tímida, menina. Seu avô nos garantiu que você é muito especial." Meu avô agarrou meu braço com força, seus dedos deixando marcas vermelhas na minha pele. "Comporte-se, Lili", ele sussurrou, com uma ameaça clara na voz. "Lembre-se da sua mãe, dos seus irmãos. O que vai acontecer se você não colaborar?" Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não de derrota, mas de uma clareza cristalina. Vi meu futuro se desenrolar diante de mim como um filme de horror. Anos e anos sendo usada, vendida, destruída,
pouco a pouco. E depois, quando eu estivesse velha demais, talvez minha irmã Helena tomasse o meu lugar. O ciclo continuaria, sem fim. Preciso ir ao banheiro, eu disse, tentando controlar o tremor na voz. Seja rápida, meu avô ordenou, apontando para uma porta ao lado. No pequeno banheiro do chalé 12, olhei meu reflexo no espelho. Uma menina magra demais, pálida demais, com olhos que pareciam pertencer a alguém muito mais velho. Aquela não era eu. Era apenas uma casca vazia do que eu havia sido. E foi ali, nesse momento de confronto comigo mesma, que tomei minha decisão final. Abri a janela do banheiro pequena, mas suficiente para uma adolescente esquelética como eu havia me tornado. Com um último olhar para minha porta fechada, saí pela janela, caindo na grama alta atrás do chalé. Corri como nunca havia corrido antes, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Não corri para longe do motel. Esse não era o meu plano. Em vez disso, contornei os chalés, mantendo-me escondida entre as árvores, até chegar aos fundos da recepção. Eu sabia que aos sábados, durante o almoço, apenas um funcionário ficava no balcão. O jovem Arnaldo, que costumava sair para fumar atrás do prédio, deixando a recepção vazia por alguns minutos. Esperei, agachada entre arbustos, observando. Como esperado, logo Arnaldo apareceu, cigarro entre os dedos, caminhando para seu esconderijo habitual atrás do prédio. Era minha chance, talvez a única que eu teria. Entrei furtivamente pela porta dos fundos, coração martelando, mãos trêmulas. A recepção estava vazia, exatamente como eu esperava. Corri para o balcão e, com dedos ágeis, peguei a pequena chave dourada do gancho escondido. Em seguida, fui até o depósito nos fundos. A fechadura cedeu fácil e lá estava, o arsenal químico que abasteceria minha libertação. Galões de thinner, latas de querosene, solventes de todos os tipos. Peguei uma garrafa plástica vazia do lixo e a enchi com uma mistura dos líquidos. Depois, agarrei uma caixa de fósforos que estava numa prateleira. Saí pelos fundos novamente, sem ser vista, e me dirigi ao chalé número 5. O primeiro onde meu tormento começou, agora vazio, por conta da reforma. Abri a porta com a chave mestra que havia roubado da recepção, junto com a chave do depósito, e entrei. As memórias me atingiram como socos invisíveis, o cheiro característico do lugar, a cama onde perdi minha infância, o espelho que refletiu meu terror tantas vezes. Com determinação mecânica, comecei a despejar o líquido inflamável pelo chão, nas cortinas, na cama. Isso é pelo que você fez comigo, sussurrei enquanto o líquido escorria, formando poças brilhantes no chão. Isso é por todas as meninas que você machucou. Isso é para que você nunca mais possa fazer isso com ninguém. Saí do chalé, deixando um rastro do líquido até a porta. Acendi um fósforo, observei a pequena chama dançar por um instante, tão frágil e ainda assim tão poderosa. Então, deixei-o cair. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora, consumindo primeiro o rastro, depois invadindo o chalé com um rugido faminto. Fiquei paralisada por um instante, hipnotizada pelas chamas crescendo, devorando as cortinas, lambendo as paredes, engolindo a cama que fora o altar do meu sacrifício. O calor me trouxe de volta à realidade. Corri para o chalé número 8, o segundo onde fui abusada, e repeti o processo. E depois para o número 3, onde os materiais de reforma estavam guardados. O fogo se alimentaria deles, crescendo, se espalhando de chalé em chalé. Por fim, corri para o chalé número 12, onde meu avô e os 3 homens provavelmente ainda me esperavam, imaginando que eu estava no banheiro. Derramei o resto do líquido na porta e ao redor da construção. Com as mãos trêmulas, acendi o último fósforo. "Vire-se agora", sussurrei, repetindo as palavras que tanto me assombraram. "Você vai sentir." E larguei o fósforo. As chamas subiram como serpentes furiosas, lambendo a madeira seca do chalé.
Lá de dentro, ouvi gritos confusos, depois pânico, à medida que percebiam o que estava acontecendo. A porta se abriu violentamente e vultos em chamas saíram, correndo em círculos desesperados. Eu não fiquei para ver o fim. Corri. Corri como nunca, pela estrada de terra que levava à rodovia principal. Corri até meus pulmões queimarem tanto quanto os chalés atrás de mim. Corri até meus músculos gritarem de dor. Corri até o chão sob meus pés mudar de terra batida para asfalto. Na rodovia, um caminhoneiro parou ao me ver, uma adolescente suja, ofegante, com os olhos arregalados de terror e determinação. "Moça, o que aconteceu?" Ele perguntou, apontando para trás de mim, onde uma coluna de fumaça preta já subia ao céu. "Fogo", foi tudo o que consegui dizer. Um acidente terrível. Ele me ofereceu carona até a cidade, sem fazer mais perguntas. No caminho, olhando pelo retrovisor, vi o céu de Poços de Caldas ficar negro, enquanto sirenes começavam a soar ao longe. O que eu tinha feito era terrível, eu sabia, talvez imperdoável. Mas naquele momento, sentindo o vento fresco entrar pela janela do caminhão, tocando meu rosto molhado de lágrimas e suor, senti algo que não sentia há quase 2 anos. Liberdade. Eu não sabia o que me esperava, se meu avô havia sobrevivido, se eu seria descoberta, se passaria o resto da vida fugindo. Só sabia que, pela primeira vez desde a morte do meu pai, eu havia tomado as rédeas do meu destino e que as chamas que consumiam o descanso do viajante estavam, de alguma forma, purificando minha alma, queimando as teias de terror e vergonha que me aprisionaram por tanto tempo. Quando o caminhoneiro me deixou no centro de Poços de Caldas, caminhei até um pequeno parque e sentei num banco, observando o movimento da cidade que continuava normal, alheia ao meu tormento particular, alheia à minha vingança, alheia à minha libertação. "E agora, Elisa?" perguntei a mim mesma enquanto o sol começava a se pôr. "Para onde você vai?" A resposta veio como um sussurro do vento nas folhas das árvores do parque. Qualquer lugar, menos para trás. As notícias sobre o incêndio no descanso do viajante se espalharam por Poços de Caldas, como fogo em palha seca. Tragédia na estrada, gritavam as manchetes dos jornais locais no dia seguinte. 4 mortos em incêndio criminoso em motel. Sentada na sala de espera da rodoviária, com o jornal tremendo em minhas mãos, li os detalhes com uma mistura de horror e alívio. Segundo a reportagem, 4 homens haviam morrido no incêndio. Meu avô, Evandro Mendes, seu sócio, Walter Norris, e 2 empresários de Belo Horizonte, cujos nomes não foram mencionados. A polícia suspeitava de incêndio criminoso devido ao padrão de propagação do fogo e ao forte cheiro de combustível. Autoridades procuram por testemunhas e por uma adolescente vista nas proximidades, dizia o último parágrafo. Meu coração disparou. Alguém havia me notado. Eu não podia voltar para casa, não depois do que eu tinha feito. Apesar de todo o sofrimento que meu avô me causara, eu havia tirado vidas humanas. 4 delas. Mesmo que fossem vidas de monstros, o peso dessa realidade era quase insuportável para meus 15 anos. Com o dinheiro que eu havia guardado no urso de pelúcia, quase 100.000 cruzeiros, comprei uma passagem para o lugar mais longe que consegui, Manaus, no Amazonas. Era uma cidade onde ninguém me conhecia, longe o suficiente de Minas Gerais para me dar alguma sensação de segurança. Durante a longa viagem de ônibus, que durou quase 2 dias com várias baldeações, tive tempo para pensar. O que seria da minha família? Mamãe? Teodoro? Helena? Estariam sofrendo com meu desaparecimento? Saberiam do envolvimento do meu avô no incêndio? Descobririam algum dia o que ele havia feito comigo? Ou me considerariam simplesmente uma adolescente problemática que fugiu de casa? Essas perguntas me atormentaram por centenas de quilômetros, enquanto eu via a paisagem do Sudeste se transformar gradualmente nas florestas do Norte.
Cheguei a Manaus numa manhã fria de maio, apenas com a roupa do corpo, meus poucos cruzeiros restantes e um novo nome que decidi adotar: Laura Campos. Eu tinha que deixar Elisa Mendes no passado, pelo menos por enquanto. Nos primeiros dias, dormi num abrigo municipal e procurei desesperadamente por trabalho. Minha idade era um obstáculo. Quem contrataria uma menina de 15 anos, sem documentos, sem referências, aparentemente uma fugitiva? Mas a necessidade me tornou criativa. Comecei a lavar pratos num pequeno restaurante cuja dona, Dona Nancy, não fez muitas perguntas ao ver meus olhos assustados e minhas mãos dispostas a trabalhar. "Todo mundo tem seu segredo, menina", ela disse simplesmente. "O importante é seguir em frente." Dona Nancy era uma mulher de meia idade, viúva, com uma filha adulta que morava em Belém. Ela me permitiu dormir num pequeno quarto nos fundos do restaurante, em troca de ajuda na cozinha e na limpeza. O salário era pouco, mas o suficiente para começar a refazer minha vida. As noites, no entanto, eram difíceis. Os pesadelos vinham sem falhar. O fogo, os gritos, o rosto do meu avô se contorcendo nas chamas. Eu acordava suando frio, abafando os gritos para não alarmar Dona Nancy. Durante o dia, qualquer barulho mais alto me fazia pular. Um homem com a voz parecida com a do meu avô me deixava paralisada de medo. O simples cheiro de querosene, usado para limpar o fogão, me causava náusea instantânea. Após 3 meses em Manaus, quando começava a me adaptar à nova vida, recebi o primeiro golpe do destino. Uma manhã, vi meu rosto no jornal local, uma foto antiga da escola, sob a manchete: "Polícia de Minas Gerais procura adolescente desaparecida após incêndio fatal." Meu corpo inteiro gelou. O artigo dizia que eu era procurada não como suspeita, mas como uma possível vítima de sequestro ou algo pior. A teoria das autoridades era que o incêndio poderia estar relacionado a uma rede de exploração de menores e que eu poderia ter sido uma vítima que escapou ou foi levada durante o caos. A família da menor, residente em Poços de Caldas, implora por informações sobre seu paradeiro, dizia o texto. Havia até uma declaração da minha mãe: "Só queremos saber que nossa filha está segura. Se alguém a viu, por favor, entre em contato." Chorei ao ler aquelas palavras. Mamãe estava sofrendo e eu era a causa. Mas como voltar? Como explicar o que havia acontecido sem revelar a verdade sobre meu avô, sem me incriminar pelo incêndio? Naquela mesma tarde, tomei a decisão que mudaria o rumo da minha vida mais uma vez. Escrevi uma carta. Não contei toda a verdade. Não podia, mas disse o suficiente. "Querida mamãe, estou bem e segura. Não posso voltar agora e talvez não possa por muito tempo. Existem coisas sobre o vovô Evandro que vocês não sabem, coisas terríveis demais para colocar nesta carta. Um dia, quando for mais seguro, contarei tudo. Por favor, cuide de Helena e Teodoro. Diga a eles que os amo e saiba que, mesmo longe, vocês estão sempre no meu coração. Com amor, sua filha." Enviei a carta para um endereço em Salvador, pedindo a um contato de Dona Nancy que apostasse de lá, para dificultar meu rastreamento. Não sei se essa carta chegou às mãos da minha mãe, mas escrever aquelas palavras me deu alguma paz. 6 meses após minha chegada a Manaus, Dona Nancy me apresentou a um casal de idosos que frequentava seu restaurante, Margarida e Roberto Campos. Eram professores aposentados, sem filhos, e procuravam alguém para ajudar na casa e lhes fazer companhia. Ofereceram-me um quarto, refeições e a oportunidade de voltar a estudar, em troca de ajuda com as tarefas domésticas. "Você tem olhos de quem precisa de uma chance", disse Margarida, segurando minhas mãos entre as dela. "E nós temos uma casa grande demais para 2 velhos." Começava assim a segunda fase da minha nova vida. Margarida logo descobriu que eu não tinha documentos adequados e, sem fazer perguntas sobre meu passado, usou seus contatos como ex-diretora de escola para resolver a situação. "Laura Campos", ela disse um dia, me entregando uma certidão de nascimento.
Nascida em Manaus, filha de pais que morreram num acidente. Minha sobrinha neta que veio morar conosco. O documento era falso, claro, mas parecia autêntico o suficiente para me permitir frequentar a escola e, eventualmente, conseguir empregos legítimos. Com os campos, encontrei mais do que um abrigo. Encontrei uma família. Eles me trataram com um respeito e um afeto que eu mal lembrava ser possível. Roberto, com sua paciência infinita, me ajudava nas lições de matemática e ciências. Margarida, percebendo meu interesse pela leitura, me apresentou a sua vasta biblioteca pessoal. Livros nos mostram outros mundos, ela dizia, mas também nos ajudam a entender o nosso. Foi nos livros de psicologia de Margarida que comecei a entender o que eu havia passado. Palavras como abuso, trauma e estresse pós-traumático ganharam significado. Comecei a entender que o que meu avô havia feito não era minha culpa, que eu havia sido vítima de um predador que usou seu poder e sua posição para me machucar. Quanto ao incêndio, bem, isso era mais complicado. Nos momentos mais sombrios, eu me perguntava se era uma vítima ou uma algoz. Em outros momentos, via minha ação como legítima defesa, não só minha, mas de todas as outras possíveis vítimas que meu avô e seus amigos poderiam ter feito. No ano seguinte, aos 16 anos, consegui um pequeno emprego na biblioteca municipal, organizando livros e ajudando os visitantes. O ambiente tranquilo, cercado de conhecimento, era terapêutico para minha mente, ainda em recuperação. Foi lá, entre as estantes, que conheci a doutora Irene Moraes, uma psicóloga que vinha pesquisar materiais para um curso que ministrava na universidade local. Começamos a conversar sobre literatura e, aos poucos, sobre psicologia. Ela percebeu minhas cicatrizes emocionais antes mesmo que eu mencionasse qualquer coisa sobre meu passado. Laura, ela me disse um dia, usando o nome que eu havia adotado. Se algum dia quiser falar sobre o que te machucou, estou aqui. Às vezes, carregar certas histórias sozinha é um fardo pesado demais. Inicialmente, resisti. O medo de ser descoberta, julgada ou mesmo presa pelo incêndio era paralisante. Mas aos poucos, em conversas cautelosas, comecei a falar sobre uma amiga que havia sofrido abusos e buscado uma saída drástica. Doutora Irene entendeu o jogo, mas respeitou meu ritmo e meus disfarces. Essas conversas foram minha primeira experiência com terapia, ainda que informal e disfarçada. Elas plantaram a semente do que se tornaria minha futura vocação. Aos 18 anos, com o apoio dos campos e uma bolsa parcial, entrei no curso de psicologia na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Minha experiência pessoal havia me mostrado o poder transformador de entender a mente humana, tanto a dos agressores quanto a das vítimas. Eu queria usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas que, como eu, carregavam feridas invisíveis. Durante meu segundo ano de faculdade, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Um dia, ao voltar para casa depois das aulas, encontrei uma mulher desconhecida conversando com Margarida na sala de estar. Quando entrei, as duas se calaram e a visitante se levantou, visivelmente trêmula. "Elisa?" ela disse com a voz embargada. "É você mesmo?" Era minha mãe. Naquele instante, meus mundos, passado e presente, colidiram. Minha mãe, Ruth, mais velha e mais magra do que eu me lembrava, havia me encontrado após quase 5 anos de busca. Através de detetives particulares, anúncios em jornais e até videntes, ela me contou depois, nunca havia desistido de me encontrar. O reencontro foi intenso e complexo. Abraços, lágrimas, meias explicações. Margarida, sentindo a delicadeza da situação, nos deu privacidade, embora eu soubesse que mais tarde teríamos muito a conversar. Quando finalmente ficamos a sós, minha mãe segurou minhas mãos e disse: "Filha, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que seu avô fez com você." O choque me deixou sem palavras. Como ela poderia saber?
Depois que você desapareceu, depois do incêndio no motel, a polícia investigou tudo. Eles encontraram provas, fotos, cadernos com anotações, até vídeos. Ela engoliu em seco, visivelmente perturbada. Outros homens envolvidos foram presos. Havia outras vítimas além de você, meninas de outras cidades. A revelação me atingiu como um raio. Não havia sido só eu. O horror era maior do que eu imaginava. A polícia concluiu que o incêndio foi acidental, causado por materiais inflamáveis armazenados de forma errada durante a reforma. Minha mãe continuou. Ninguém nunca suspeitou de você. Naquele momento, um peso enorme que eu carregara por anos começou a se dissipar. Eu não era mais uma fugitiva, uma incendiária procurada pela lei. Eu era apenas uma sobrevivente que havia encontrado um jeito de refazer sua vida. Minha mãe e eu conversamos por horas. Ela me contou que Helena e Teodoro estavam bem, que havíamos recebido uma indenização substancial do seguro do motel e dos outros negócios do meu avô. Dinheiro sujo, ela disse, mas decidi usá-lo para algo bom. Abri uma casa de apoio para mulheres e crianças vítimas de violência em Vitória, no Espírito Santo. Essa revelação me encheu de um orgulho inesperado. Minha mãe, que eu temia ter abandonado a própria sorte, havia encontrado força e propósito na tragédia. No fim daquele dia, enfrentei uma escolha difícil: continuar como Laura Campos, a estudante de psicologia com um futuro promissor em Manaus, ou voltar a ser Elisa Mendes, a sobrevivente que podia finalmente encarar seu passado sem medo. Escolhi um caminho intermediário. Continuei meus estudos como Laura. Afinal, todos os meus documentos acadêmicos estavam nesse nome. Mas restabeleci contato regular com minha família, que passou a me visitar periodicamente. Os Campos, que haviam se tornado meus pais adotivos não oficiais, abraçaram essa expansão familiar com a generosidade que sempre os caracterizou. Quando me formei em psicologia, aos 23 anos, 4 pessoas aplaudiam orgulhosas na plateia: Margarida, Roberto, minha mãe Ruth e minha irmã Helena, que havia seguido meus passos e também estava cursando psicologia. Foi no meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Resiliência e Reconstrução: Caminhos para a Superação de Traumas Severos, que finalmente enfrentei academicamente meu próprio passado. Embora o trabalho não mencionasse minha história pessoal, cada palavra era abastecida pela minha jornada das cinzas, a reconstrução. Após a formatura, especializei-me em trauma infantil e comecei a trabalhar numa clínica para jovens sobreviventes de violência. Minha experiência pessoal me dava uma sensibilidade especial para identificar os sinais sutis de abuso que muitos profissionais deixavam passar, para entender os silêncios e as metáforas através dos quais as crianças traumatizadas tentavam comunicar seu sofrimento. Aos 30 anos, já estabelecida como uma psicóloga respeitada, tomei outra decisão importante. Mudei-me para Campos do Jordão, em São Paulo, uma cidadezinha onde ninguém conhecia minha história, mas que ficava a uma distância razoável tanto de Manaus quanto de Vitória, permitindo-me manter contato com todos que amava. Foi em Campos do Jordão que conheci Leonardo, um professor de história na escola local, viúvo e com 2 filhos pequenos. Nossa relação cresceu devagar, construída sobre amizade e respeito mútuo. Quando ele me pediu em casamento, 1 ano depois, enfrentei meu último grande desafio: contar a ele a verdade sobre meu passado. Numa noite de inverno, sentados em frente à lareira na casa dele, narrei toda a minha história. O abuso, o incêndio, a fuga, a identidade falsa, a reconstrução. Quando terminei, estava tremendo, certa de que havia acabado com qualquer possibilidade de um futuro juntos. Leonardo ficou em silêncio por longos minutos, que pareceram uma eternidade. Então, ele simplesmente pegou minhas mãos e disse: Elisa ou Laura, o nome não importa. A mulher forte, compassiva e extraordinária que você se tornou, é ela quem eu amo.
Casamos no verão seguinte, numa pequena cerimônia que reuniu minha família de sangue e minha família de escolha. Tornei-me mãe dos filhos de Leonardo, Ricardo e Carolina, e mais tarde tivemos nossa própria filha, Olívia, nomeada em homenagem a Margarida, que já havia falecido, mas cujo legado de bondade e sabedoria eu queria perpetuar. Ao longo dos anos, continuei meu trabalho como psicóloga, especializando-me cada vez mais em trauma infantil e na defesa de políticas de proteção à criança. Publiquei artigos, dei palestras e, mesmo sem nunca revelar publicamente minha história pessoal, usei-a como combustível para fazer a diferença na vida de outras vítimas. As cinzas do descanso do viajante há muito se dispersaram ao vento, mas das chamas que um dia acendi na minha adolescência desesperada, surgiu não apenas destruição, mas eventualmente luz. A luz do conhecimento, do propósito e da cura que consegui levar a tantos outros. O fogo que um dia usei para me libertar tornou-se, metaforicamente, o fogo que ilumina o caminho para outros que, como eu, precisam encontrar esperança nas situações mais desesperadoras. Hoje, aos 75 anos, vivo uma vida que a menina de Ouro Preto jamais poderia ter imaginado. Minha casa em Campos do Jordão, com sua varanda ampla e vista para as araucárias, tornou-se um porto seguro, não só para mim, mas para muitos que precisam de um lugar para curar suas feridas invisíveis. Faz 45 anos que me estabeleci nesta cidade. Leonardo, meu companheiro de vida por quase 4 décadas, nos deixou há 5 anos, após uma batalha contra o câncer. Foi uma perda profunda, mas diferente das perdas traumáticas da minha juventude, esta eu pude enfrentar com a serenidade de quem sabe que viveu um amor verdadeiro e pleno. Nossos filhos cresceram bem. Ricardo, o mais velho, é engenheiro florestal e trabalha no Parque Nacional de Anavilhanas. Carolina tornou-se professora, seguindo os passos do pai, e leciona antropologia na Universidade Federal do Amazonas. Nossa Olívia, para minha surpresa e alegria, escolheu a psicologia como profissão e hoje coordena um centro de apoio psicossocial em Belém. Entre os 3, eles me deram 6 netos maravilhosos que enchem minha casa de barulho e alegria quando vêm visitar nas férias. Mesmo oficialmente aposentada, ainda mantenho um pequeno consultório em casa, onde atendo 2 ou 3 pacientes por semana, geralmente casos especiais que outros profissionais me encaminham, sabendo da minha experiência com traumas complexos. São principalmente adolescentes e jovens adultos que sofreram abusos ou violências semelhantes às que vivi. Quando esses jovens chegam a mim, olhos baixos, ombros curvados, carregando fardos pesados demais para a idade, vejo reflexos da menina que fui. E quando, após meses ou anos de terapia, vejo esses mesmos jovens endireitarem a postura, encontrarem sua voz e começarem a reconstruir suas vidas, sinto que o ciclo se completa. A dor que um dia me consumiu agora alimenta a cura de outros. Minha rotina diária é tranquila e estruturada, algo que valorizo imensamente após os anos de caos e incerteza da minha juventude. Acordo cedo, com o primeiro canto dos pássaros. Faço uma leve caminhada pelo bairro, cumprimentando os vizinhos que já conhecem bem a doutora Laura, como ainda sou chamada profissionalmente. Volto para o café da manhã preparado com calma, geralmente acompanhado pela leitura do jornal local ou de um bom livro. As manhãs são dedicadas aos meus poucos pacientes, ou, quando não há consultas, à escrita do meu segundo livro sobre abordagens terapêuticas para sobreviventes de traumas infantis. O primeiro, publicado há 10 anos, tornou-se referência em muitas universidades. Às tardes, costumo reservar para meu trabalho voluntário no Abrigo Nova Esperança, uma instituição que ajudei a fundar há 25 anos para crianças em situação de vulnerabilidade. Lá, além de oferecer apoio psicológico, organizo oficinas de arte-terapia e rodas de conversa, onde as crianças podem expressar seus sentimentos num ambiente seguro e acolhedor.
Minha conexão com minha família biológica se manteve ao longo dos anos. Mamãe, minha querida Ruth, nos deixou há 8 anos, aos 91, após uma vida dedicada à proteção de mulheres e crianças vulneráveis. Sua casa de apoio em Vitória expandiu-se para 3 unidades e tornou-se uma ONG respeitada nacionalmente. Helena, minha irmã, assumiu a direção após a partida de mamãe e continua o trabalho com a mesma dedicação. Teodoro seguiu carreira no direito, especializando-se em direito de família, e é hoje juiz em Brasília, sempre atento a casos envolvendo abuso e violência doméstica. Nos encontramos pelo menos uma vez por ano, geralmente no Natal, alternando entre nossas casas. Nesses encontros, as histórias do passado doloroso raramente vêm à tona. Não por tabu ou negação, mas porque aprendemos a honrar nossa jornada sem deixar que ela defina nosso presente. Preferimos celebrar nossas conquistas, nossas famílias, o bem que conseguimos extrair das cinzas da tragédia. Minha casa em Campos do Jordão reflete a pessoa que me tornei. Acolhedora, mas organizada, com espaços definidos para cada atividade. Meu consultório tem paredes em tons suaves de verde, poltronas confortáveis e estantes repletas de livros e pequenos objetos terapêuticos, caixas de areia, bonecos, materiais de arte. Na sala de estar predominam as fotografias de família e os presentes feitos pelos meus netos. Desenhos emoldurados, pequenas esculturas de argila, uma colcha de retalhos costurada pela minha neta mais velha. Conservei o quarto de Leonardo intacto por quase 1 ano após sua partida, até entender que preservá-lo daquela forma não era saudável. Hoje, o transformei em um ateliê de pintura, um hobby que desenvolvi nos últimos anos e que tem sido terapêutico para lidar com o luto. Pinto principalmente paisagens, montanhas, florestas, rios, elementos da natureza que sempre me trouxeram paz. As memórias do passado ainda surgem, claro. Há momentos em que um cheiro específico, uma frase dita de certa maneira ou um sonho particularmente vívido me transportam brevemente de volta àquele chalé número 5. Mas aprendi a reconhecer esses gatilhos, a respirar fundo, a me ancorar no presente. O fogo, curiosamente, nunca mais me causou medo. Aliás, acendo a lareira nos invernos frios de Campos do Jordão com uma tranquilidade que surpreenderia a menina que um dia fui. Talvez por ter entendido que o fogo, como tantas coisas na vida, não é inerentemente bom ou mal. É uma força que pode destruir, mas que também pode aquecer, iluminar, transformar. Minha identidade formal para o mundo continua sendo Laura Campos. É o nome que consta nos meus diplomas, na minha carteira profissional, nas dedicatórias dos meus livros. Mas, na intimidade, entre aqueles que conhecem minha história completa, eu sou Elisa, a menina de ouro preto que sobreviveu ao inimaginável e se reconstruiu das cinzas, como uma fênix. Há dias em que me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse agido daquela forma desesperada naquele 15 de maio de 1965. Se haveria outra saída possível, se a justiça oficial teria funcionado. Não tenho respostas, apenas a consciência de que fiz o que me pareceu impossível não fazer naquele momento, com os recursos emocionais e psicológicos que uma adolescente traumatizada possuía. O que sei, com certeza, é que a jornada desde então, a fuga, o recomeço, o retorno gradual à minha identidade, a construção de uma vida dedicada a ajudar outros sobreviventes, me ensinou que somos mais fortes e resilientes do que podemos imaginar. Que as cicatrizes, embora nunca desapareçam completamente, podem se tornar marcas de honra que contam a história da nossa sobrevivência. E talvez o mais importante, aprendi que nosso passado, por mais doloroso que seja, não precisa determinar nosso futuro, que sempre existe a possibilidade de um novo começo, de cura, de transformação. Esta é a mensagem que levo aos meus pacientes, aos jovens do abrigo e a todos que precisam ouvir que, sim, existe vida, uma vida boa,
plena e cheia de significado, mesmo depois da escuridão mais profunda. Meus queridos espectadores, compartilhei com vocês os capítulos mais difíceis da minha história, desde o porão escuro daquele motel até as chamas que me libertaram, da fuga desesperada até a reconstrução paciente de uma nova vida. Para quem passa por situações parecidas com as que vivi, quero dizer, não existe manual de sobrevivência para o inferno. Cada um encontra seu próprio caminho para a luz. O meu foi tão dramático e definitivo quanto o fogo que consumiu aquele lugar de pesadelos. O seu pode ser diferente. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de começar cada dia de novo. Aos 15 anos, achei que estava destruindo minha vida ao fugir. Mal sabia que estava apenas começando uma nova jornada. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando me olho no espelho hoje, não vejo a menina assustada do chalé no 5, mas a mulher que ajudou centenas de outras vítimas a encontrar sua voz. A vida me ensinou que mesmo na escuridão mais profunda, nossa luz interna nunca se apaga. Mesmo quando meu avô e seus amigos tentaram extinguir minha humanidade, uma faísca persistiu. A mesma que incendiou o Descanso do Viajante e, mais tarde, iluminou meu caminho como psicóloga. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a conviver com elas e, ainda assim, sorrir. As noites em que acordo suando frio, lembrando daquelas palavras que ele me dizia, são cada vez mais raras. E quando vêm, sei como acolhê-las sem deixar que me definam. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando achamos que não aguentamos mais. Naquela janela de banheiro do chalé no 12, eu era apenas uma adolescente desesperada. Não imaginava que aquele salto no escuro me levaria a Manaus, aos campos, à psicologia e, finalmente, a uma vida de propósito em Campos do Jordão. Se você está me assistindo e carrega feridas parecidas, saiba que em todo lugar existem pessoas como Dona Nancy, Margarida, Roberto ou a Doutora Irene. Almas boas, prontas para estender a mão quando mais precisamos. Nem todos os homens são como meu avô Evandro. Existem muitos como Leonardo, que amam não apesar das nossas cicatrizes, mas com profundo respeito pela nossa jornada de superação. Meus queridos espectadores, antes de me despedir, tenho um pedido de coração. Se minha história tocou você, inscreva-se agora no canal Contos da Vovó e ative o sininho. Apenas 1% dos espectadores chega até aqui, e você é um deles. Nos comentários, deixe a palavra Fênix. Só quem assistiu até o final sabe como encontrei a luz depois de tanta escuridão. Faça isso agora. Cada inscrição ajuda outras pessoas a descobrirem que existe esperança, mesmo nos momentos mais difíceis.